que me cabe é mostrar um pouco a política. O Brasil, desde a edição do Protocolo de Palermo, ainda em 2004, com a sua ratificação, passou a criar as primeiras medidas em torno do tráfico de pessoas na sua legislação e também no seu âmbito administrativo. Logo após a ratificação do Protocolo de Palermo, foi criado ainda em 2006 a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Essa política é objeto de um decreto presidencial e ela ainda está em vigor. Não há uma alteração em torno das suas diretrizes fundamentais. Ela remete à ideia de que nós, inclusive internalizando os preceitos do Protocolo de Palermo, a ideia de que nós temos que criar frentes que envolvam iniciativas em 3 eixos fundamentais. O primeiro deles, a prevenção do crime. O segundo deles, a atenção e apoio às vítimas. E o terceiro deles, a repressão ao crime. E a política, ela indica que o país deverá, de tempos em tempos, elaborar um plano de ações, denominado Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e esse plano ele vai ajustando metas, vai ajustando atividades e ações que possam equivaler às questões conjunturais, né, segundo as diretrizes máximas dessa política nacional. O primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas foi, em 2008, instalado também por decreto presidencial, e ele teve uma duração de 2 anos. Essa duração de 2 anos ela foi estendida recentemente por uma medida do Ministério da Justiça. Então, a política nacional está estruturada nesses 3 eixos: a prevenção, a repressão e a assistência às vítimas. E quando ela foi criada, ela indicou que dentro do aparato brasileiro era necessário o envolvimento não apenas do Ministério da Justiça e as suas frentes de atuação, seja no âmbito policial, seja nas políticas de justiça ou nas suas políticas de cidadania, mas ela tinha que envolver também a Secretaria Especial de Direitos Humanos e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, por 2 razões fundamentais. E aqui nós já começamos a adentrar no campo das peculiaridades da recorrência do crime dentro do território brasileiro. O fato de que a modalidade de tráfico de pessoas mais presente dentro do território nacional, ou que envolva o Brasil, é aquela que remete à exploração sexual de mulheres e também ao trabalho escravo. Portanto, a Secretaria de Direitos Humanos é que abriga o Conselho Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, que possui ampla participação, inclusive, do Ministério Público do Trabalho, que é protagonista central desse enfrentamento, e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que tem a responsabilidade de tratar a questão de gênero, né, de modo transversal dentro da administração pública. Então, nós realizamos uma coordenação tripartite, portanto, com reuniões periódicas com representantes desses 3 ministérios, e essa coordenação tripartite tem a responsabilidade de fazer uma avaliação periódica da implementação do plano, que naquela época, ainda em 2005, foi já elaborado e construído por meio de um processo de consulta pública que envolveu diferentes atores. Na época, 14 ministérios se envolveram na sua elaboração, também o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a magistratura brasileira, representantes da sociedade civil, e já foi quando nós começamos a aproximar projetos de cooperação internacional com os organismos da ONU que envolvam o combate ao crime, mais especificamente o ONU-ADC, que é o escritório da ONU contra o crime organizado e as drogas, sediado em Viena. Então, esse é o primeiro resultado. Eu creio que nós temos que olhar para esse primeiro plano com essa perspectiva, né, com essa capacidade de vê-lo como um primeiro esforço nacional, e que agora nós temos a responsabilidade de saber avançar. Por sua vez, a política indicava a criação do plano, né? E o plano ele foi estruturado segundo 11 prioridades,
divididas nesses 3 eixos, da repressão, da atenção e da prevenção, e a sua vigência oficial foi de 2008 a 2010. Essa vigência foi estendida até o presente momento, né, porque exatamente agora, né, e mais possivelmente nós tínhamos expectativa de que isso acontecesse há 2 semanas atrás, mas ainda não aconteceu por dificuldades da agenda da Presidência da República. Nós estamos lançando o 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, o primeiro plano, ele conteve, ainda contém porque está em vigor, ele foi estendido na sua aplicação, uma série de atividades, né? Ele promoveu, de algum modo, alguns espaços de diálogos muito amplos com a sociedade civil. A propósito, a sociedade civil tem nesse plano um papel muito protagonista e também o terá no 2º plano, e algumas lições nós já aprendemos, né, na aplicação do primeiro plano. Assim, algumas medidas foram reavaliadas e durante o ano passado nós construímos um processo de elaboração do 2º plano. Fundamentalmente, o nosso primeiro plano, como não poderia deixar de ser, ele estava muito focado no plano da atenção às vítimas e da prevenção, né? A repressão ainda carecia e ainda carece de aperfeiçoamentos no nosso sistema de políticas de segurança e de justiça, para que ele se torne um pouco mais eficaz, né? E as razões pelas quais existem dificuldades nessa seara, nós ainda teremos a oportunidade de discutir. Mas o plano focou-se prioritariamente no campo da prevenção e da atenção às vítimas. Ou seja, quando nós vamos criar uma política pública e pela primeira vez ela tem que saber dar uma resposta de atenção imediata àquelas pessoas que já estão em situação de drama, né, situações agudas de persecução ou de submetimento a cada uma das diferentes modalidades do tráfico de pessoas. Então o plano, ele centralmente foi enviesado segundo essa ideia. O relatório do governo dos Estados Unidos sobre tráfico de pessoas no mundo, ele recorrentemente aponta o Brasil como deficitário, né, porque é um relatório que se estrutura pela lógica da repressão fundamentalmente, né, e a realidade brasileira, nós nos estruturamos, embora não seja um relatório reconhecido nem pelos organismos internacionais, nós temos sempre feito remissão de que aqui no Brasil nós construímos uma política que não fosse necessariamente pela linguagem, estruturada pela linguagem policial. E nós temos as nossas razões para isso. Isso envolve, evidentemente, as peculiaridades da nossa realidade. Esse primeiro plano, ele indicou a formação de uma rede nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Essa rede, instalada no país, ela tem a sua primeira estruturação, ao meu juízo, bastante significativa, mas que ainda cabe avançar, né? E essa rede, ela é engendrada a partir de 4 espaços ou 4 estruturas muito importantes. 3 estruturas e um reconhecimento, na verdade. A primeira delas é uma estrutura de articulação, qual seja os comitês e os conselhos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Parece-me que, inclusive, no dia de hoje, o Estado do Rio Grande do Sul está anunciando ou instalando um comitê, o seu comitê estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que não será exclusivo sobre o tráfico de pessoas, envolverá outras temáticas de mobilidade urbana, mas eu vi um folder, ainda verei se saindo daqui, vou até lá. Parece que a Secretaria Estadual de Justiça está implementando aqui no Rio Grande do Sul, na data de hoje, esse comitê, o que é fundamental, porque esse é o espaço de articulação. A ideia é de que nesses comitês locais possam sentar todos os atores que estejam envolvidos na questão, um representante da magistratura, do Ministério Público, com a fortíssima participação das entidades da sociedade civil, da área de segurança, da área de justiça, que são
que são as áreas de referência, né? Quando uma determinada vítima é identificada, é preciso saber reconhecer quais são as necessidades próprias daquela vítima, e às vezes essas necessidades remetem a serviços de saúde pública, ou de assistência psicológica, ou de tratamento específico em razão de gênero, né? Ou mesmo acionamento das nossas instituições diplomáticas. Então, os conselhos, eles têm esses assentos plurais, organismos internacionais se forem o caso, como acontece no Rio de Janeiro, e também fortemente a representação da sociedade civil. Ao lado dos comitês, né, está o reconhecimento do papel da sociedade civil. Em matéria de tráfico de pessoas, nós temos que ter clareza de que há um déficit de confiança pública das pessoas nas instituições. Afinal de contas, o Estado, que tinha que ter tido a capacidade, né, de proteger as pessoas, ele falhou. E as vítimas tendem a ter uma maior confiança com os seus respectivos pares, né, com aquelas pessoas que estão mais capacitadas de fazer o seu respectivo atendimento inicial. E a partir desse atendimento inicial, verificar se é o caso ou não de acionamento das estruturas institucionais. Essa é a grande importância da sociedade civil, né? Vamos dar alguns exemplos. Um menino que eventualmente tenha sido traficado de uma região mais pobre do país, levado a um outro estado. Como existe essa rota especificamente? Do norte do país, levado ao estado de Goiás, onde ele passa por transformação no seu corpo, né, a mudança de sexo ou também injeções hormonais, para que a partir dali ele possa ser levado ou para os grandes centros, as capitais do Brasil, na região sul ou sudeste, ou para fora, para ser explorado sexualmente, né, dentro de uma rede criminosa. Quando ele eventualmente é resgatado, não se trata de imediatamente procurar se policializar aquela questão, né? Mas sim a de dar um tratamento àquela pessoa. Essa tem que ser a nossa prioridade, o homem tem que ser a prioridade primeira. E, portanto, a necessidade que ele pode ter naquele instante seja de um apoio psicológico adequado, né, com a devida especialidade na matéria LGBT. E aí nós vamos descobrindo o quão complicado é criarmos grandes estruturas que deem conta das complexidades que envolvem as distintas modalidades de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? E esse mesmo menino que um dia saiu da sua cidade exatamente por receber a rejeição dos seus pares, da sua comunidade local, em razão da sua opção sexual, nesse instante há uma dificuldade de ele retornar para aquela mesma região, ainda mais numa nova condição física, né? Então nós temos que procurar dar esse tratamento. E esse menino, esse homem já eventualmente, se ele busca diretamente os organismos de segurança, evidentemente que o tratamento institucional remeterá ao acionamento de todas as estruturas, à sua família. E às vezes não é isso que ele quer, né? O que ele quer não, o que ele precisa, né? O que ele precisa é primeiro um apoio forte por parte do Estado, com forte participação da sociedade civil no seu tratamento, e a partir dali nós vamos, no tratamento do caso concreto, acionando os demais aparatos.